da saúde brasileira. Ali na frente a gente volta a brigar de novo, porque democracia é barulhenta, tem sempre briga mesmo. Com isso nós estamos acostumados. Mas eu acho que nesse momento de ameaça da saúde do povo brasileiro, não é o momento para tentar explorar politicamente quaisquer problemas que tenhamos. Obrigado, Onix, por favor. Obrigado, ministro Paulo Guedes. Bem, pelas palavras iniciais do ministro Paulo Guedes, nós todos nos damos conta da dimensão, né, que esse auxílio tem, da importância para a vida das pessoas numa economia que foi travada, né, em virtude do coronavírus. É importante dizer que no cadastro único nós temos 75 milhões de pessoas, das quais 65 milhões têm CPF conhecido, são 28 milhões de famílias. Então, esses números superlativos, se nós ainda pensarmos que muito provavelmente nós temos fora do cadastro único uma variação que poderá ser de 15 a 20 milhões de brasileiros que não têm registro em nenhuma base de dados ou que não tem nenhuma formalização da sua atividade, nós nos damos conta do tamanho do esforço que o presidente Bolsonaro determinou ao time de ministros que fizesse. Então, existem dois pilares muito importantes desse programa de auxílio emergencial, que são a segurança, que é vital. Depois o presidente Pedro da Caixa vai falar do que está acontecendo no Brasil. Fora do Brasil, os hackers estão invadindo sistemas assemelhados aos nossos e prejudicando as pessoas. Então, a segurança é algo fundamental, que vai da segurança de poder entregar esse recurso a verdadeiramente quem mais precisa e não a espertalhões. Essa é uma coisa fundamental que o sistema tenha. E a outra coisa, nós precisamos dar a agilidade. Neste momento, o governo federal, através das suas estruturas, está organizando toda a base de dados para a gente poder encontrar os elegíveis. É muito importante ficar claro que, tirando o Bolsa Família, aquelas famílias que já estão contempladas nesse programa, só para que vocês possam ter uma ideia da complexidade, nós temos dentro das 14 milhões e 290 mil famílias, que é o maior índice da história do Bolsa Família, é dentro do governo Bolsonaro, que irão receber esses recursos no mês de abril. O que ocorre? Nós temos 2 milhões de famílias que recebem mais do que o auxílio emergencial dentro do programa Bolsa Família. Então, a fonte é diferente, o programa tem que ser preservado e estas pessoas têm que ser claramente identificadas. Depois, nós temos 12 milhões de famílias do Bolsa Família que vão receber 600, 1.200 ou 1.800 reais. E tudo isso, dentro da normalidade, será pago, conforme vem sendo pago há 15 anos no Brasil, a partir do presidente Pedro, do dia 16. Então, quem está no Bolsa Família, total tranquilidade, que vai receber tudo aquilo que tem direito pelos próximos 3 meses, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, chegando dinheiro a cada uma das famílias. A outra preocupação que nós temos, aí entra a questão, ministro Paulo Guedes, dos informais. Nós temos os informais que estão dentro do cadastro único, o sistema está sendo preparado para encontrar estas pessoas que nós chamamos de elegíveis inequívocos. Então são os informais que não estão presentes nem no MEI, que é o microempreendedor individual, nem estão presentes como contribuintes individuais do INSS. Então nós pretendemos que ao longo da próxima semana esse volume de pessoas esteja identificado para permitir que a Caixa Federal, que faz a coordenação da execução financeira do programa, possa então estabelecer, conhecendo o número, o calendário para que esses recursos cheguem até as pessoas. A outra dificuldade que nós temos, e agora vem a novidade, o anúncio, é os informais
que não estão presentes no cadastro único, que são contabilizados a casa de 15 ou 20 milhões de homens e mulheres no Brasil e que precisam urgentemente desse amparo e desse esforço que o presidente Bolsonaro determinou que fizéssemos. Então, como essas pessoas serão atingidas? Como é que nós vamos saber quem são essas pessoas? Então, nós vamos, a partir de terça-feira, haverá um aplicativo que será coordenado pela Caixa Federal. Este aplicativo, que nós iremos apresentá-lo provavelmente na segunda-feira, porque a partir de terça-feira de manhã, as pessoas vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. Ele vai ser super simplificado, não vai trazer nenhuma taxa, nenhum ônus às pessoas, e vai permitir que ou pela web, pela internet, ou através do seu celular, as pessoas possam então fazer o seu cadastramento, para permitir que em torno de 48 horas posterior a esse cadastramento, aqueles que cumprirem todos os requisitos que a lei nos exige acompanhar, esse recurso estará creditado pela Caixa Federal, pelo Banco do Brasil ou na rede bancária privada. Ou então haverá uma autorização de saque que pode ser processado nas lotéricas, e nós pretendemos tecnologicamente evoluir também para os caixas eletrônicos, ou seja, vai ser montada uma rede de proteção para quem mais precisa, para dentro de que na próxima semana nós possamos então já começar, primeiro, a ter claramente identificado quem são aquelas pessoas que têm direito, segundo a lei e o programa determinam. Segundo, aqueles que são os elegíveis, nós já teremos condição, muito provavelmente, de começar os depósitos em contas ainda antes do feriado da Páscoa. Portanto, nós queremos trazer uma palavra de tranquilidade às pessoas e dizer que o esforço está sendo pleno do governo no sentido de fazer com que esse importante auxílio, e esse auxílio tem uma característica, porque ele é o auxílio para as pessoas. O auxílio para as empresas, para a manutenção de emprego, para a folha de pagamento, o governo, como explicou o ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, está fazendo, está cuidando. Foi emitida uma medida provisória que faz isso, que terá um gasto de 51 bilhões de reais para fazer esse atendimento. Agora, do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de pessoas localizadas em qualquer lugar do Brasil. A rede que nós estamos montando é uma rede de proteção que quer, durante 3 meses, em caráter emergencial, poder dar a melhor condição de que as pessoas possam enfrentar e superar o coronavírus. E faço minhas também as palavras do ministro Paulo Guedes. Nós precisamos, nesse momento, unir a todos. Prefeitos, governadores, parlamentares, judiciário, legislativo, poder executivo, porque agora o Brasil está numa guerra contra o coronavírus. E o esforço que nós estamos fazendo para realizar esses programas, eles se assemelham ao esforço de guerra, porque o grau de complexidade, o grau de detalhamento que nós temos que ter é gigantesco. Então, em cima dos 2 pilares, o da segurança e o da eficiência, nós então já queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro-quente, a diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias. E juntos nós vamos vencer sim o corona, e o Brasil vai sair mais forte depois desse episódio. Gostaria de passar a palavra ao presidente Pedro Guimarães, da Caixa Federal. Boa tarde a todos. Como a gente conversou já há algumas semanas com o ministro Paulo Guedes, que coordenou o presidente Bolsonaro, o ministro Onyx, a Caixa, ano passado, pagou em pouco mais de 3 meses 60 milhões de brasileiros para o FGTS, para o saque imediato. Nós temos ampla capacidade, estamos nesse momento, na verdade há semanas,
desenvolvendo o aplicativo, desenvolvendo uma série de mecanismos para realizar esse pagamento. Iremos sim contar com outros bancos. O ministro Paulo Guedes há pouco estava conversando, inclusive poderíamos contar com a ajuda dos bancos privados, porque no final das contas esse é um esforço de todos os brasileiros. Então é muito importante aqui, nós da Caixa Econômica Federal, nós somos o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes, mas nós não queremos e não buscamos nenhum tipo de protagonismo. O que acontece é que nós temos uma grande capacidade técnica. Neste momento, a gente ainda não vai anunciar, segunda-feira anunciaremos o calendário, uma série de detalhes operacionais. Nós teremos já a discussão, como o ministro Onyx falou, a partir de terça-feira, do aplicativo. Deverá ser o aplicativo mais baixado do mundo. Quando nós realizamos o aplicativo do FGTS Saque Imediato, foi, naquele momento, o aplicativo mais baixado do mundo. Além disso, nós vamos ter também uma central de atendimento. Neste momento, os vice-presidentes desta operação, eu mesmo, há 2 semanas, o meu maior foco é esta operação, por determinação do meu chefe, do ministro Paulo Guedes, claramente do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o que a gente tem é tranquilidade de realizar esse trabalho como os brasileiros precisam. Eu não quero adiantar os detalhes operacionais, porque, de novo, estamos finalizando o decreto hoje. Então,